Obrigada. Então, continuando a sessão de terça de manhã, segunda parte. O item 9 deu muita discussão, parece que é uma situação nova, então nós vamos manter só o início dele lá e vista de mesa para o item 9. Vamos para o item 13. Andréia, era um processo seu também? Que era mesmo? A situação é a mesma, né? Eu dei parcial provimento para acatar as áreas de preservação permanente de 27,19 e floresta nativa de 268,29. Inicialmente, teve glosa das áreas de exploração extrativa e de pastagem e foi modificado o valor do VTN, de acordo com a tabela do CIT. Aí ele questionou, né, a existência dessas áreas não tributáveis, que não haviam sido informados na declaração, o valor da terra nua, e ele apresentou um laudo técnico que foi aceito para a glosa das áreas de pastagens e exploração extrativa, porém não foi aceito para a determinação das demais áreas, preservação permanente, florestas nativas, produtos vegetais e com reflorestamento. Aí também na DRJ, ela diz o seguinte, afirma que toda a declaração sobre procedimento fiscal não poderia ser retificada, entretanto, esclarece que os dados a serem modificados, independentemente de serem relativos à declaração retificadora ou à impugnação específica das duas partes, estão vinculados à comprovação. Aí, dessa forma, ela esclarece que, em atenção ao princípio da verdade material, as alegações embasadas em comprovação idônea podem ser consideradas na fase do julgamento. Porém, a maioria dos documentos encaminhados não se mostra eficaz para comprovar os dados questionados e para fazer a análise das áreas de preservação permanente e de floresta nativa do seguinte modo. Aí coloca... Bom, aí foi a vista de mesa, Cleberson. O motivo era o mesmo, era a questão da avaliação de ofício, né, pela DRJ. Não era não. Tinha uma questão de matas naturais, se elas seriam floresta nativa primária ou não. Tinha uma questão de foto, parecer. Acho que o doutor Cleberson e o doutor Matheus que estavam discutindo esse ponto. Eu não me recordo agora. E foram alguns semelhantes, né? A motivação da DRJ foi apenas a falta do ADA, doutor André? Deixa eu ver aqui. Eu vou acessar aqui o... Isso aqui é o que tem na DRJ que eu transcrevi no meu voto, certo? Das áreas de preservação permanente e com floresta nativa. Para que estas áreas possam ser consideradas, além do laudo técnico específico elaborado por profissional habilitado, demonstrando a APP, a AFN, os termos da legislação, deve ser comprovada a regularização das mesmas junto ao órgão ambiental competente, o ADA, através do ato declaratório ambiental, tempestivamente apresentado no IBAMA. Aí fala do ato declaratório ambiental, é isso mesmo. Aqui nenhum ADA foi apresentado, doutor André. Oi? Nenhum ADA foi apresentado, mesmo intempestivamente? Deixa eu... me recordo. Deixa eu me recordar aqui, só um instante. Eu não coloquei no meu voto, eu vou abrir aqui o processo para ver se eu incluo alguma coisa.
Esse aqui eu acho que a gente começou só a discutir, mas quando viu que tinha revisão de ofício, e aí a gente parou. Então, a gente não chegou a ser examinado. Mas analisando, né, me parece que pode ter uma questão aqui polêmica, né, porque está dispensando ADA para florestas nativas. Eu também tenho esse entendimento. Não me parece que esse entendimento do Dr. Cleberson para adiantar as discussões. Sim, nós votamos mês passado, né? Das florestas nativas. O que era mesmo que a gente votou em relação à floresta nativa? Eu lembro que tinha que estar em estado avançado. Eram 4 processos de embargos, né? Companhia... Só um momento que eu já vejo o nome. Mas era do Matheus, não era? Esse processo com embargo? Não, o relator era eu. Já confirma aqui. Processos da Companhia Territorial e de Turismo São Francisco. E o que foi que nós concluímos na floresta nativa? A floresta nativa permaneceu o meu voto pela falta do ADA, por maioria. Até o doutor Matheus solicitou declaração de voto. Bem, então não precisa nem avaliar, já que não tem nada, a questão do estágio da floresta. Né? Então... para os que preferiram o entendimento do Dr. Matheus, a questão da existência ou não da comprovação pode ser relevante, né? Porque o ADA não seria necessário. No meu caso em particular, né, mantendo o mesmo entendimento, o ADA seria necessário para essas áreas. Né? Você entendeu que o STJ só excluiu, em relação ao ADA, a desnecessidade de ADA, a APP, a ARL? Mais que isso, eu estou me baseando no que a PGFN está tratando. No parecer dela. Isso, né? Não é bem... O STJ até poderia... ter entendido mais. Mais, né? Mas no sentido do que a PGFN tem orientado em juízo. E ela orientou nesses dois. Naquele parecer, né? Certo. Para manter alinhamento com a Receita Federal e a PGFN. Eu estava só vendo aqui, só para ajudar na... Mas ele não é claro aqui não é claro assim aparentemente eu se fosse dar uma opinião, eu diria o seguinte: quando não está comprovado, quando não fica comprovado por relator na DRJ, ele se manifesta. Ele se manifesta que não está comprovada a área, falta isso, falta outro aspecto. Quando ele entende que estaria comprovado pelo laudo, ele aborda só o ADA. Essa é a percepção que eu tenho das decisões. Eu acho que dá para votar. Eu acho que vai dar um consenso aqui. E aqui eu acho que sobre a área de florestas nativas era isso, era até, não sei se foi nesse momento que o doutor Pinheiro até falou, né, sobre a questão, o que era devolvido? Era devolvido toda a matéria ou somente os fundamentos, né? Aí o doutor Matheus disse sobre a delimitação do litígio, né? Mas nesse seu de São Francisco, lá das florestas nativas, qual foi o resultado do julgamento? Foi por maioria? 185, deixa eu olhar a ata aqui, pode deixar. Se eu não estou enganado, foi.
E nesse caso aqui, as florestas nativas também têm o problema, né, um aspecto relevante, que é o período, né? Nesse caso aqui é 2007, 2008, quando já tinha a previsão expressa na lei. Uhum. Tá. Então, vamos votar isso daí. Andréia reconhece as duas áreas. Não, como é que é? 13. Andréia reconhece preservação permanente e floresta nativa. Certo? Vamos lá, isso aí vai exigir a anotação. Certo. Então, Andréia, floresta nativa e APP. Tá, Andréia. Cleberson. Eu vou acompanhar a relatora em menor extensão, para divergir quanto à floresta nativa, em razão do ADO, e já em relação à preservação permanente, o ADO não seria necessário em razão do entendimento da PGFN, da atuação em juízo. Então, eu dou provimento parcial para reconhecer apenas a APP. Uhum. 27,19 hectares. Estou de acordo com a relatora, presidente. Eu vou divergir para negar provimento. Eu entendo que é necessário a ADA, na mesma linha do entendimento da Câmara Superior. Com a relatora. Nego provimento. Uhum. Nego André provimento. nega também. E eu vou ficar com o Cleberson, que eu também já votei com ele no mês passado. Então, mais Miriam. Bom, então vamos ver. Em relação a APP, deu maioria. Os dois deu maioria. Em relação à APP, deu 5, e em relação às florestas nativas, negar, deu 5 também para negar. Então, o resultado final vai ser, por maioria, dá provimento parcial de recurso para reconhecer áreas de preservação permanente de 27,1 hectares. Só isso. Vencidos os conselheiros Pinheiro, Rodrigo e André, que negavam provimento ao recurso. Tá. Vencidos em primeira votação os conselheiros Andréia, relatora, Andréia, e Raíde, Matheus, vocês nem vão olhar o estado da floresta, não? Tudo bem em relação à Eu já área, olhei, mas... presidente. Uhum. Concordo que é uma floresta nativa, né, que faz referência à Mata Atlântica. Matheus e Raíde. Que davam provimento parcial ao recurso, em maior extensão, para também reconhecer a área de florestas nativas de 268,2 hectares. Votaram pelas conclusões quanto à APP os conselheiros Cleberson e Miriam. Designado, Cleberson, vou pôr você de novo, porque você já tem essa parte aí. O voto vencedor, o conselheiro... Porque também só podia ser você ou eu. Então, entre você e eu, ou você, né? Cleberson. Então tá, então ficou da seguinte forma. Com os mesmos números de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 27,1 hectares.
Vencidos conselheiros Pinheiro, Rodrigues e André, que negavam provimento ao recurso. Vencidos em primeira votação, os conselheiros André, relatora, Matheus e Raide, que davam provimento parcial ao recurso em maior extensão, para também reconhecer a área de floresta nativa de 268,2 hectares. Designado regiu o voto do vencedor Kleber, votar pelas conclusões quanto à área de preservação permanente, Kleber, e Miriam. 13, acabou. 14. 14 é aquele que ainda vai dar confusão ou não? Já deu para chegar no consenso. Bernardo, né? Esse aqui foram glosadas as áreas de preservação permanente, reserva legal e área de floresta nativa, e foi modificado o valor do VTN. A fiscalização, segundo a fiscalização, a apresentação do ADA é válida apenas para o exercício em vigor, ou exercício equivalente àquele do ITR, sendo que a partir do exercício de 2007, o ADA passou a ser apresentado anualmente de 1º de janeiro a 30 de setembro. O contribuinte, ele se insurgiu contra a exigência do ADA para a isenção das áreas de preservação permanente, reserva legal e floresta nativa. Aí, esse é aquela questão da revisão de ofício. Não, tem revisão de ofício da responsabilidade, o termo de responsabilidade da preservação permanente. Então, Cleberson já tinha analisado isso daí também? Para mim, o termo não satisfaz o que a lei determina. Né? Agora, em relação às áreas, aí afeta a área de reserva legal, a de preservação permanente e floresta nativa. São os mesmos valores os mesmos valores pleiteados, doutor André, na impugnação, não? Apenas o problema foi a falta do ADA, e da reserva legal também foi questionado, se eu não estou enganado, foi questionado o termo, né? Pela DRJ, é isso? Confirma. Não sei se a DRJ questionou esse termo, só um instante, porque eu não coloquei aqui. Abrir aqui o processo. Uai. O processo que eu abro já tem recurso voluntário? O número é esse mesmo? Deixa eu ver na ata aqui. 2012. É outro. O número seu aí no seu negócio está errado. O número? Tá, não? Peraí. 2012, 15? 2012 ou 15. Uai. Tô ficando doida. Peraí. Fechei tudo aqui que eu tinha, porque não, tá certo. Eu tava com outra coisa aberta que tinha.
Nossa, que forma horrível de fazer um acorde, hein? O da DRJ. É mesmo. Por letra, não? Tá. Cleber, você conseguiu olhar o que você queria? Eu estou olhando aqui ainda. Essa aqui foi a glosa das áreas. Ela estava vendo a motivação. E eu queria... Eu não paro, nem sei se a DRJ olhou, viu? Ela fala só do ADA. Não, ela fala do termo, né? Mas o voto ele tem algumas deficiências, na minha opinião, né? Deficiência de estrutura. Que não chega a comprometer a cerceamento, mas há uma... dificulta até o entendimento, né? Um pouco. É a letra D dele. Embora lá o técnico presente área de interesse ambiental, indica também uma área aproveitável de 56 hectares. Ah, esse é aquele que ele estava a área inteira, 605? Não, estou confundindo também, né? Até porque na acusação fiscal ele fala só do ADA, né? É? Esse eu não vi. Ele fala que não foi cumprido os requisitos, né? Aí depois complementa com ADA, né? Isso. A DRJ, para afastar a reserva legal, alegou que não teria sido averbada, né, por se tratar de uma posse. Só que, analisando a legislação, me parece correto o entendimento, né, de que, no caso de posse, né, como não há uma averbação propriamente dita, esse fato seria suprimido pelo termo. Acho que a grande dificuldade aqui é que o termo ele não delimita muito bem a área, né? Então acho que a dúvida surgiu nesse ponto. Ah, teve um... Da minha parte, eu acompanho a doutora Andréa somente na área de preservação permanente. Reserva legal, não? A reserva legal eu não acompanho porque entendo que esse termo, ele, em que pese não ter sentido a verbação, por não ter o domínio, mas ele não satisfaz os requisitos para o parágrafo 10.
exatamente que é uma área genérica, 20%. É necessário uma área delimitada, com perímetro. Ah, foi isso mesmo, lembrei. É isso que é exigido. Tanto quando é averbado na matrícula, assim como quando é o caso de posse, que é apenas um termo de ajuste. Né? Em relação à floresta nativa, pelos mesmos fundamentos do anterior, que seria a falta do hábito. Mantido preservação permanente em razão do entendimento da PGFN. Matheus? Eu acompanho a relatora, presidente. O 20% dá exatamente o valor que o contribuinte declarou na área de reserva legal. Então, conjugando o termo com os outros documentos que delimitam a área, eu chego nessa área de 63,5. Então, eu concordo com a relatora. Eu vou divergir para negar provimento, porque eu entendo que o ADA é exigível em relação à área de preservação permanente, a floresta nativa. Já em relação à área de reserva legal, aqui não se fala em averbação na matrícula do imóvel, pois é evidenciado que se trata de posse pela documentação dos autos. Há um termo de ajustamento de conduta, mas que, na verdade, não se trata. Há um documento que poderia ser tido como um termo de ajustamento de conduta. Ele está lá nas folhas 187 e 188. Porém, ele estabelece uma obrigação de, em até 180 dias, o contribuinte verificar esta área de reserva legal. E eu achei muito interessante, porque aqui, entre as obrigações que ele assume, consta condicionado à vistoria e aprovação do órgão competente. Então, não havia efetivamente uma delimitação da área no terreno. Né? Aqui será a área de reserva legal, isso estaria ainda condicionado que o contribuinte recompôsse definisse qual seria essa área, se não existisse, que fosse feita uma recomposição, um projeto, provavelmente, e condicionado a uma vistoria. Então, isso não é um termo que fala o artigo na lei da época, que era 4.771, artigo 16, se não me engano, parágrafo 10º, que dizia que tinha que ter uma localização de reserva legal, características ecológicas. Então, em resumo, Raide. Com o relator. Rodrigo. Nego provimento. André. Nego provimento. Eu fico com a ideia do Cleberson. Então, essa foi a questão vencedora. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 22 hectares, certo? Ok. Vencidos, aí vem mais ou menos igual o outro aqui agora, peraí. Vencidos conselheiros Pinheiro, Rodrigo e André, que negavam o provimento. Vencidos para votação, os conselheiros André, relatora Matheus e Raide, que davam provimento parcial em maior extensão, para também reconhecer a área de reserva legal de 63,5 hectares e de florestas nativas de 77,1 hectares. Certo? Cleberson. Designado por de voto vencedor, o Cleberson. E quanto à APP,
Votar pelas conclusões quanto à área de preservação permanente, os conselheiros Cleberson e Miriam, porque essa vai permanecer o voto da Andréa, né? Você vai fazer o voto vencedor, Cleberson, em relação à floresta nativa, igual ao anterior, e a ARL, né? Correto. Tá, quais as maioria de votos, dá para reconhecer a APP de 22, vencidos Pinheiro, Rodrigo e André que negavam, vencidos Andréia, Matheus e Raíde, que davam em maior extensão, para reconhecer a reserva legal de 63,5 e de florestas nativas 77. Designado Clepto, votar contra a preservação das conclusões, Miriam e Clepto. Beleza. O outro agora é o 42. Então, ficou pendente somente o 9, né? Dos que estavam com vista de mesa, ainda fica o 9, certo? Item 42. O item 42, o recorrente é Ariovaldo de Oliveira Gomes, espólio do Ariovaldo, Sônia Ariovaldo. Que, no caso, é o exercício 2007, nesse processo, é um recurso em face da decisão da delegacia de julgamento que considerou improcedente a impugnação. A notificação de lançamento diz respeito à revisão da declaração do imóvel Fazenda Santo Antônio, município de Capão Bonito, estado de São Paulo, com área total de 135,8 hectares. A revisão apenas alterou o VTN declarado, de 511,02 centavos por hectare para 4.674,59 reais por hectare. Cientificada a autuação, o espólio do contribuinte por seu inventariante e os sucessores do falecido também, numa mesma peça, eles impugnaram a exigência fiscal. Cientificado da decisão de piso, os sucessores apresentaram recurso voluntário, em que basicamente repisam os fundamentos de fato e de direito da impugnação, quais sejam. O contribuinte faleceu e foi sucedido pelos seus herdeiros nos termos do formal de partilha, homologado por sentença no ano de 2009. O lançamento apresenta equívoco, uma vez que tomou como parâmetro a área de 135,8 hectares para o imóvel rural, enquanto apenas uma fração ideal do bem pertencia ao contribuinte, equivalente a 3,13% do imóvel, segundo a matrícula deste imóvel, a matrícula 6.717. Na condição de proprietário de 3,13% da área do imóvel, o contribuinte não poderia ser responsabilizado pelo restante, visto que não há entre os condôminos solidariedade pelo débito. Conforme laudo de avaliação da terra, a parte ideal da propriedade corresponde a R$46 mil, avaliado no ano de 2011, isto é, um valor de R$3.077,62 por hectare. O certificado de cadastro de imóvel rural foi bloqueado pelo INCRA. E, por fim, a incidência do imposto é devida apenas sobre a área adquirida pelo contribuinte e, posteriormente, transmitida aos seus herdeiros. Eu admito o recurso, conheço dele e passo ao mérito. Então, no caso, o contribuinte Ariovaldo de Oliveira Gomes, ele faleceu no final do ano de 2008, isto é, posteriormente ao fato gerador do imposto, ao menos nesse processo. Por sentença proferida no ano seguinte, foi homologado o formal de partilha com a adjudicação aos herdeiros dos seus respectivos quinhões.
Afirmam os sucessores que o lançamento fiscal diz respeito a crédito tributário construído sobre a área do imóvel rural que efetivamente não era de propriedade do contribuinte falecido. Pois bem, a área do imóvel de 135,8 hectares consta da declaração do TR do exercício 2007, recepcionada, essa declaração, em 18 de setembro de 2008. É a mesma área indicada no cadastro lá do imóvel rural, que recebe um número específico, emitido em 14 de dezembro de 2009. Com base no conjunto probatório que entrega o processo, é possível verificar que o imóvel rural é mantido indiviso, em condomínio, com titularidade de mais de uma pessoa. Sobre o assunto, confira-se o que diz o laudo de avaliação do ano 2011, subscrito por um engenheiro agrimensor, que eu indico aí no meu voto. E transcrevo também, então, a parte desse laudo, em que é possível constatar que o próprio laudo, ao abordar a situação dominial da propriedade, do imóvel, ele diz que encontra-se em condomínio com legítimas ainda não registradas. Aqui mais para adiante eu cito as páginas da matrícula, né, da cópia da matrícula, para verificar que é um imóvel que vem sendo repassado a herdeiros há muitos e muitos anos. A propriedade em condomínio é atestada pela cópia da matrícula do imóvel, 6.717, por intermédio da escritura de compra e venda, a pessoa física adquiriu uma fração ideal da legítima hereditária vinculada ao imóvel matriculado, nos termos lá do registro número 15, isso no ano de 1990. O laudo assegura que a porção do imóvel de propriedade contribuinte seria apenas 15 hectares, 15,13 hectares, ou seja, 3,3% do total, que na matrícula do imóvel, o imóvel teria 484 hectares. Entretanto, a documentação do processo administrativo não gera convicção sobre a área do imóvel pertencente ao contribuinte. Pelo contrário, mostra divergências. Com efeito, tomando por base os documentos do inventário, aparentemente procedeu-se a divisão entre os herdeiros de 50%, ou metade ideal da área de 484 hectares. Aliás, para fins de regulação cadastral, o próprio INCRA solicitou providências para a definição da área exata do imóvel rural e, consequentemente, da área de propriedade ou posse do contribuinte. Todavia, a sua força axiológica acabei pulando aqui um parágrafo. Em 29 de 5 de 2013, consta uma averbação nessa matrícula, de número 16. A margem dessa matrícula foi averbada, então, que a área de propriedade do contribuinte corresponderia somente a esses 3,13%, da metade do imóvel. Todavia, a força axiológica dessa averbação como prova é reduzida, já que essa anotação é decorrente de requerimento firmado em 2003 pela cônjuge do contribuinte falecido, que tem interesse direto aqui no processo, e feito posteriormente à ciência do lançamento fiscal. Como assinalou a Código de Primeira Instância, não há demonstração que a área de 3,13% do imóvel ou qualquer outra fração da matrícula é objeto de individualização no registro de imóveis, através de uma matrícula própria, com desmembramento do cadastro no INCRA e na Receita Federal. Logo, não há dúvidas que o contribuinte adquiriu a metade ideal de uma área de terras, sem delimitação do seu perímetro, mantida em divisa, em única matrícula, o que configura uma propriedade em condomínio. Nessa situação, a declaração da obrigação tributária é feita por um dos cotitulares na condição de condômino. Isso é tratado no artigo 39 do decreto que regulamenta o ITR, decreto 4.382. Os coproprietários têm interesse em comum, sua propriedade, de forma que a responsabilidade solidária entre os condôminos é consequência de um vínculo jurídico na realização do fato gerador. Enquanto contribuintes estão obrigados pela totalidade dos créditos tributários relativos ao imóvel, não havendo ordem de preferência. É assim que, com fundamento, isso que eu disse no artigo 124 do CTN, de modo que não há irregularidade no lançamento do imposto sobre a área de 135,8 hectares declarada pelo contribuinte para o exercício fiscal.
Para efeito do lançamento tributário, o crédito apurado corresponde ao valor efetivamente devido, calculado com base nas infrações. Apenas na fase de cobrança é que é aplicável a limitação da responsabilidade tributária do sucessor natural ou cônjuge meieiro ao quinhão ou meação. Quanto ao VTN arbitrado, adotou-se o menor valor entre todas as classes de terras existentes no CIPT, relativamente ao município de localização do imóvel. Isso para o exercício 2007, folhas 32 e 33. Em contrapartida, para estimar o valor da terra nua, o laudo de avaliação apresentado, ele utiliza uma tabela divulgada para o exercício de 2011, com base em um decreto municipal do município de Campo Bonito, folha 153 e 154. Como se observa, o recurso voluntário pretende a substituição do CIPT por outro critério de arbitramento. Porém, em que pese o VTN do laudo de avaliação oferecer um valor médio referencial, não reproduz o preço de mercado das terras apuradas em 1º de janeiro do ano da ocorrência do fato gerador, já que se refere a 2011, e o fato gerador 2007. E tampouco esse VTN do laudo, ele assegura que o levantamento de preços observou o critério de aptidão agrícola, o qual visa refletir as potencialidades e restrições para o uso da terra. Então, na ausência de um laudo de avaliação específico, em conformidade com a BNT, que demonstre condições particulares da terra para comprovar o valor fundiário menor do imóvel, na data do fato gerador do imposto, não cabe alterar o VTN habitado pela fiscalização com base no CIPT. Deste modo, eu estou negando provimento ao recurso de ofício, ao recurso voluntário. Perguntas? Não? Matheus? Estou de acordo. Pinheiro? Pinheiro? Tá. Pinheiro? Ok. Tá. Aqui não vai áudio, vai o legal. Do relator. Rodrigo? Andréia? Concordo. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. O próximo, Andréia. 43. 44, presidente. 44. 43 é repetitivo. Nossa, 44. Está demorando para abrir aqui. Só um minuto. Ramires, reflorestamento. Ah, tá. Esse aqui é um recurso... Doutora André, perdão. É 44, né? É. A realengo, né? É o realengo. É a língua agroindustrial. É. Correto. E é um recurso de ofício. O processo ele trata da exigência de TR de 2008, tendo em vista a glosa da área informada de produtos vegetais, além da desconsideração do VTN declarado e arbitramento pelo CIPT. No julgamento proferido pela DRJ, a matéria de mérito não foi apreciada devido à análise de ofício da prejudicial de decadência, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de lançamento por homologação. Então, segundo a decisão de piso, o ITR de 2008, apurado pelo contribuinte, foi no valor de 563,19, foi integralmente quitado no seu vencimento, conforme extrato da tela CF de folhas 570. E conclui o que segue, que eu trago aqui, certo? Assim, segundo a DRJ, comprovado o pagamento e tendo o termo de início da contagem do prazo decadencial do ITR 2008 ocorrido em 1 de 1 de 2008,
deveria a autoridade administrativa manifestar-se no sentido de expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar até 31/12/2012, 5 anos a partir da ocorrência do respectivo fato gerador sob pena de homologação tácita. Portanto, tendo o lançamento suplementar sido efetuado em 1/4/2013 e a respectiva notificação ao sujeito passivo em 9/4/2013, entendo que deva ser acatada a tese de decadência, pois o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário extinguiu-se em 1/1/2013. Então, eu verifiquei, compulsando os autos, constata-se a DITR de 2008 nas folhas 21/26 e extrato de pagamento nas folhas 570, comprovo que houve pagamento de ITR no montante de 563,19, referente ao período de apuração 1/1/2008, data de arrecadação 30/9/2008. Nesse diapasão, realmente ocorreu a extinção do crédito tributário pela decadência, razão por que não merece reparos à decisão de piso. Em conclusão, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Perguntas? Tem dolo, fraude e simulação? Oi? Teve imputação de dolo, fraude e simulação, alguma coisa assim? Não. Clébios. Eu só estava olhando aqui, porque... só para entender, né? O contribuinte foi intimado em 2011, né? Mas o lançamento é de 2013, né? Algo aconteceu aqui nessa... Comprovado a ciência em 2013, não há e o pagamento tempestivo, né? E a revisão da declaração é a revisão da declaração entregue tempestivamente também. Não é de se acolher a se reconhecer a decadência, né? Acompanha, relator. Acompanhe, presidente. Pinheiro. Acompanhe. Raide. Acompanhe. Rodrigo. Acompanhe. André. Acompanhe. Miriam. Por unanimidade, negar provimento cujo ofício. 45 e último ITR, tirando o que saiu por vista. Eu vou só... É o seguinte, esse 45 eu modifiquei, então deixa eu só colocar de novo, tá? Só um minutinho. Bom, enquanto você coloca, eu vou pular. 46. Imposto de renda. Pinheiro. Ok. Vamos abrir. Geraldo. Ele é repetitivo, então eu coloco aquela introdução, dizendo que as referências à folha se referem ao processo paradigma, é um recurso voluntário, interposto em face de decisão da DRJ Campo Grande, que julgou improcedente impugnação contra a notificação de lançamento, referente ao imposto de renda à pessoa física, no calendário 2002, por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas informadas em declaração de imposto de renda retido na fonte. Ela foi cientificada na notificação de lançamentos em 19/7/2017. Na impugnação em síntese, se alegou tentativas de agendamento e inexistência de omissão. Diante disso, foi feito um despacho decisório que manteve a notificação em razão dos valores informados na DIRF para o contribuinte e dependente corroborarem o valor do aluguel contratado e o comprovante de rendimentos, tendo o acordo de impugnação acolhido esses argumentos. Intimado, o contribuinte ele apresenta duas peças. Uma primeira na data de 11/7/2019, que ele intitula como impugnação, sustentando que a fonte o induziu em erro ao enviar o informe anual do exercício 2013 no calendário 2012,
inferior aos rendimentos, tendo agido de boa-fé, invoca a súmula 73. Daí, no dia seguinte, 12/7/2009, ele protocola uma segunda petição intitulada Recurso Voluntário, informando que a decisão foi cientificada na data, alega tempestividade, basicamente reitera os argumentos e diz que é o relatório. E esse é o relatório. Voto. Admissibilidade. Os campos destinados à formalização da ciência do aviso de recebimento referente ao acordo de impugnação estão em branco. Logo, comparecimento sobre irregularidade, cito fundamento legal, devendo o recurso voluntário ser considerado como tempestivo, tendo a petição do dia 12/7 apenas melhor desenvolvidos os argumentos da petição do dia 11/7, e asseverado tratar-se de recurso e não de impugnação. Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário. Mérito. Na impugnação, o recorrente sustentou não haver omissão. No recurso, reconhece a omissão e invoca a súmula 73, uma vez que a fonte pagadora dividiu entre o recorrente e sua dependente o valor anual da locação, induzindo a erro. A argumentação não prospera, primeiro, porque o argumento não foi veiculado na impugnação, tendo-se operado preclusão, é o artigo 17 de 70235. Segundo, porque o contrato de aluguel revela que o recorrente e a esposa eram os locadores do imóvel para a fonte pagadora, sendo admissível a divisão entre ambos do montante total pago, e a declaração de ajuste anual conjunta veiculou apenas a metade dos aluguéis pertinentes ao recorrente, omitindo-se em relação à parcela da esposa, mas a fonte pagadora apresentou dívidas para ambos, a informar a metade do valor para cada um dos cônjuges, e o próprio recorrente carreou aos autos, desde a impugnação, o comprovante de rendimentos pagos do imposto sobre a renda retida na fonte, emitido relativo à esposa. Justamente a esposa que ele omitiu é o comprovante que ele traz no valor correto, que deveria ter sido declarado, ele só declarou a relação, a parte dele, sendo que o lançamento se deu justamente pela omissão dos rendimentos da dependente. Logo, de plano, não se verifica a situação da súmula CARF 73, eu coloco aqui alguns trechos dos acordos precedentes da súmula, para ficar mais claro para o contribuinte, e vou concluir que, no presente caso, a fonte pagadora amparada pelo contrato de aluguel emitiu corretamente o comprovante, sendo que foi justamente esse o valor da declaração conjunta, omitido da declaração conjunta, e o apontado pela fiscalização como não declarado em nome da dependente na declaração. Então, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Perguntas? Doutor Pierre. Quem está com obra aí, gente? Eu? Aqui do lado, eles estão mexendo na fachada do prédio. O recurso, a ciência do recurso foi quando? A ciência da decisão do acórdão de primeira instância? Não tenho essa data. O campo destinado à formalização da assistência do artigo do aviso de recebimento está em branco. Daí eu tomei que o comparecimento dele para apresentar o recurso voluntário supriu a formalização dessa ciência. Daí eu dei por investido. Que ele pediu cópia, foi, doutor Pedro? Ou não? Quando ele pediu cópia ou só quando compareceu mesmo, normalmente? Só um instante. Deixa eu abrir. Costuma ser para pedir de cópia, né? Cadê? Deixa eu só abrir o processo. Julho, agosto. É porque tem aqui dizendo, na segunda petição, ele informa que a decisão foi cientificada, não sei se é um erro aí, posteriormente. A data é posterior. Olha, esse contribuinte, o contribuinte, no caso, ele tentou apresentar a impugnação, depois disse que era recurso, ele não é muito preciso nos termos que usa. Não sei se será preciso nas datas. Eu verifiquei aqui que
o acórdão, ele está na folha 50 a 54, daí depois tem um despacho encaminhando a unidade procuradora, vem um comunicado, tá? Daí, na sequência, um AR totalmente em branco, na folha 57. Na segunda, uma impugnação de pessoa física, que tem essa data de carimbo do 11/7/2009. E na página seguinte, aqui, ó, o contribuinte vem dos fatos, ele narra isso daqui, mas documentado no processo mesmo, é só o que eu narro, é aquele AR totalmente em branco. Quem sabe só. Deixa eu só aumentar um pouco o som aqui, porque está meio baixo para mim. Diga. Quem sabe só coloque, então, um SIC, alguma coisa do lado da data ali, doutor. Como? Não, no último parágrafo do relatório. A data está posterior. Sim, mas veja. Cadê? Protocolado o recurso voluntário informando que a decisão foi cientificada em 14/7/2009. Bem respeitosamente. Esse daqui é do 12/7, 12 de julho. Sim, é a data que o contribuinte fala, só se eu colocar um SIC aqui depois, que é a data que ele diz. Eu não posso mudar a data que ele diz. Não, sim, mas seria um SIC, né? Porque senão, assim, ao menos causou confusão aqui para mim. Tá? Causou uma dúvida, que eu tanto fiz a pergunta. Né? Eu coloquei um SIC depois, porque é a data que ele efetivamente coloca no documento de impugnação. Então tá bem. E note que ele coloca dia 14/7/2019, lá no primeiro parágrafo, quando ele trata do recurso voluntário dele, e ele assina como 12 de julho de 2019. Quer dizer... Doutor Pinheiro, não tem nos autos comprovação da intimação do acordo da DRJ, né? Não, eu não achei. O que há nos autos é na folha 57, um AR, tá? Com os campos de ciência, assinatura do recebedor, data de entrega, rubrica do correio, carimbos, tudo em branco. Não, porque eu acho que poderia até aplicar utilizar aquele artigo do CPC, que diz que deve ser considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Não sei. O que você acha? Eu citei a 9784, artigo 26, parágrafo 5º, que diz que o comparecimento supre eventual irregularidade na cientificação. Por isso, dei por tempestivo. Tá? Eu fui antes do processo administrativo. Não cheguei a ir até o CPC. Tá. Que está aqui entre parênteses, logo na admissibilidade é a terceira linha. Eu já vi decisão do STJ, doutor André, dizendo que não era intempestivo nessa situação. Mas agora mudou por causa do novo CPC. Talvez seja decisão... o artigo 218, parágrafo 4º. Talvez seja decisão antes de 2015, né? Porque se ele não tivesse sido intimado ainda a apresentar, e ele apresentou antecipadamente, era considerado intempestivo. Hoje não. Ainda que ele não tenha sido intimado, a publicação não saiu, ele apresentando antes do prazo, é tempestivo. Ele não precisa de apresentar outro depois. Mas procura o direito dele, né? Sim, apresentou, é aquele ali. Perfeito. Então tá bem, pessoal. Então, aqui já votando, né, presidente? Isso, presidente.
Posso votar? Desculpa, eu estou sem áudio. Sim, Isso, por eu favor. acompanho o relator para negar provimento. Matheus? Acompanhe. Pinheiro. Com Raide. Rodrigo? André? Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse aí se repete até o 49. Andréia, vamos voltar no seu 44? 46? Uhum. 46 não, 45. 45. Então, vamos lá. Ramires, reflorestamento. ITR, exercício de 95 e 96. Notificação de lançamento, onde foram constituídos para substituir o lançamento anulado por vício formal, através do acórdão que eu cito, pela segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O contribuinte tomou ciência da notificação, apresentou sua impugnação, onde discorda dos novos lançamentos efetuados após mais de 15 anos da ocorrência do fato gerador, por estarem abrangidos pela decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º e artigo 1731 do CTN, ressalta que os créditos lançados não são totalmente devidos em razão de desmembramentos, cisões do contrato social e alienações de diversas partes do imóvel, bem como por ter sido desconsiderada a existência de áreas ambientais e de áreas inapropriáveis e não tributáveis. Nas razões recursais, sim, a DRJ julgou no sentido de considerar procedente, em parte, o lançamento a fim de considerar as razões cadastrais, as alterações cadastrais comprovadas e demonstradas, acatando as seguintes áreas para exercícios correspondentes, que eu coloco aqui. E no recurso voluntário, ele repete as mesmas alegações trazidas na impugnação, acrescenta argumentos gerais acerca de sujeição passiva, aduzindo que não é contribuinte do imposto, o proprietário que não possui a posse do imóvel, caracterizada pela faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o sujeito o direito de revê-la do poder de quem quer que a injustamente possua. Então, com relação à decadência, ele diz que, embora ocorrida a anulação da primeira notificação por erro formal, deveria ser levado em consideração o princípio da segurança jurídica, pois claramente os débitos discutidos, cujo fato gerador ocorreu em 95 e 96, foram abarcados pela decadência, nos termos 154 e 1731 do CTN. Ocorre que o contribuinte tomou ciência do acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que confirmou a nulidade do lançamento por vício formal em 23 de 11 de 2011, tendo sido emitida a notificação de lançamento em 23 de 1 de 2013, com a cientificação do contribuinte em 4 de 2 de 2013. Então, nos termos do que preceitua 173, inciso 2 do CTN, o direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento extingue-se após 5 anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Aí eu cito o artigo, dessa forma, não há que se falar em decadência no presente caso. Com relação ao mérito, segundo o contribuinte, foram desconsiderados os desmembramentos, cisões e alienações de diversas partes do imóvel, bem como a existência de áreas ambientais e de áreas imprestáveis. Cabe inicialmente ressaltar que, desde a primeira impugnação, folhas 15 e 22, o contribuinte assevera que de uma área total do imóvel de 9.292,1 hectares, algumas das glebas que perfazem a referida área foram desmembradas e divididas em glebas menores, como também algumas delas vendidas a terceiros. A DRJ proferiu o julgamento ainda no processo antigo, eu cito o número, em que esclarece não proceder às alegações do contribuinte de que não foram consideradas as alienações de sua área e as áreas isentas, tendo em vista que a área total do imóvel, a área total e de reserva legal foram alteradas, respectivamente, para 5.371 hectares e 1.074 hectares. Quanto às áreas alienadas,
constatou que da área total de 9.292,1 hectares, foram alienados 1.033,6 hectares em 94, mais 2.863 hectares em 95, fazendo com que a área total assim ficasse nestes anos, de 95 com 8 mil, de 96 com 5 mil. E os quebrados que eu citei. No tocante à área de reserva legal, foi aceita uma área de 1.651,7 hectares no exercício de 95 e de 1.079 hectares no exercício de 96. Após o recurso do contribuinte, então o terceiro Conselho de Contribuintes voltou pela nulidade do processo desde o início, o vício formal, da notificação de lançamento, que foi confirmado pela Câmara Superior. Assim, como visto, foi realizada em 2013 uma nova notificação de lançamento relativa à ITR, dos anos de 95 e 96, tendo o contribuinte novamente a oportunidade para se pronunciar acerca dos fatos geradores apresentar a documentação comprobatória de suas alegações e comprovar todas as alegações de defesa apresentadas. A impugnação apresentada às folhas que cito alegou exatamente a mesma coisa da impugnação anterior, relativa ao processo anulado, porém juntou a mesma documentação anteriormente apresentada, não trazendo novos elementos, pois a comprovação das suas alegações. Diante das provas constantes nos autos, a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar procedente em parte a impugnação, ratificando as alterações já acatadas pelo acordo anterior, para considerar as alterações cadastrais comprovadas e rever a área total do imóvel e sua distribuição, bem como as áreas de reserva legal informadas na ITR de 95 e 96. Por ocasião do recurso voluntário, apesar de terem sido acatadas algumas alterações cadastrais, quanto à área do imóvel e a sua distribuição, bem como acatadas as áreas de reserva legal informadas na declaração do ITR, o contribuinte traz a mesma alegação de mérito referente às mesmas áreas, que já foram, em parte, corrigidas e apresenta a mesma documentação anteriormente apresentada. Introduz ainda argumentos gerais acerca da sujeição passiva, aduzindo que o projetado, sem todos os elementos da propriedade, não é contribuinte único, por vez que deve prosseguir a capacidade de usar, gozar, dispor da coisa, e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente a possua. Sem, no entanto, trazer elementos comprobatórios eficazes e idôneos de que as áreas que não foram excluídas da tributação encontram-se na posse de terceiros não proprietários. Ressalto que os contratos particulares por si só não se sobrepõem aos registros públicos que indicam o recorrente como proprietário do imóvel, destacando-se ainda o fato de que o contribuinte, após tantos anos de processo, não foi capaz de comprovar o contrário através de elementos robustos que respaldassem as informações constantes nos contratos particulares. Com efeito, os instrumentos particulares de compromisso de compra e venda não são capazes, de forma individualizada, de comprovarem a transferência de propriedade e a efetiva posse de terceiros. O recorrente não se atribuiu no uso probatório desse aspecto. Eu destaco alguns trechos da decisão de piso, que eu acrescento, que são que ele fala que os instrumentos particulares de compromisso de compra e venda, as folhas que ele cita, não são suficientes para caracterizar a transferência de propriedade de imóveis, por não possuir o condão de efetuá-la. Os seus efeitos são meramente obrigacionais e não reais. Quanto aos desmembramentos citados pelo contribuinte, considerou-se somente os que foram objeto de alienação e a referida cisão ocorreu em 20 de 10 de 96, após o fato gerador dos exercícios em análise. Com base nos documentos de provas hábeis apresentados nesta fase, escrituras públicas de compra e venda, cita aqui as folhas, entendo que devam ser ratificadas as alterações já acatadas pelo acordo da DRJ, em consonância com a norma de execução que cita. Então, eu entendo que, tendo em vista os fatos alegados e a documentação adunada aos autos, eu confirmo que essa ratificação deve ser ratificada, as alterações cadastrais comprovadas e demonstradas nos mesmos termos já acatados pela DRJ. Quanto aos demais argumentos, o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório, vez que traz apenas argumentos gerais quanto à sujeição passiva.
fundadores que não mantêm faculdade de usar, causar e dispor da coisa, e o direito de revê-la do poder de quem injustamente a possua, sem, no entanto, trazer maiores elementos capazes de comprovar as suas alegações. Isso eu conheço do recurso voluntário e nego novamente. Perguntas? Cleberson? Não, eu não tenho pergunta. Então pode votar. Eu acompanho o relator. Matheus? Acompanhe. Pinheiro? Acompanhe. Acompanho. Acompanhe. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Vamos seguir voltando agora à ordem da pauta. 50, Raide. Doutora Miriam, vai encerrar a gravação agora por conta da Ana Tereza? Ah, sim, obrigada por lembrar. Ana, vamos encerrar a gravação.